TV Câmara Campinas. Uma boa tarde para você que está sintonizado na TV Câmara Campinas. Nós interrompemos a nossa programação para transmitirmos, a partir de agora, a primeira parte da reunião ordinária desta segunda-feira, que vai ter o debate sobre a situação do Hospital Ouro Verde. Esse debate é promovido pelo vereador Pedro Tourinho. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos e a todas, ao público que nos assiste na TV Câmara nessa primeira parte da sessão. Eu sou o vereador Pedro Tourinho e essa é uma atividade que é mais uma das atividades construídas conjuntamente, né, pelos mandatos meu, o mandato do vereador Marcelo Silva, do vereador Carlão do PT, do vereador Gustavo Peta e que hoje tivemos aqui também a presença da vereadora Mariana Conte. O objetivo dessa primeira parte da sessão de hoje é a gente ouvir relatos sobre a situação do Hospital Municipal Ouro Verde, né, o chamado hoje Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, que é conhecido como Hospital Ouro Verde, que na última quinta-feira foi objeto de uma ação do GAECO, o Grupo de Ações Especializadas de Combate à Corrupção, na qual se constatou a existência de um conluio entre servidores públicos municipais, no caso um diretor da prefeitura, na verdade mais de um diretor e um outro funcionário, e dirigentes da organização social Vitale Saúde, que é a organização social que desde 1º de junho de 2016, ela gere o hospital após uma seleção pública que foi duramente contestada, né, por nós já desde o começo da sua atividade. Para não me prolongar muito aqui, eu acho que o objetivo principal dessa primeira parte é a gente ter a chance de ouvir um pouquinho sobre a situação desse hospital e a gente entender quais são as consequências dessa situação de desleixo, de descaso, de omissão e de corrupção que tomou conta, né, da saúde pública da cidade e levou Campinas para as páginas nacionais dos jornais com fotos fortes de malas de dinheiro, Ferraris na casa de diretores do hospital, uma situação inimaginável para o cidadão campineiro que está lá na fila, tendo sua cirurgia cancelada, tendo o seu tratamento de saúde negado. Então, eu quero convidar para fazer a fala aqui o Casimiro Reis, que é presidente do Sindicato dos Médicos de Campinas e Região, entidade que tem feito uma importante atuação junto do Hospital Ouro Verde. Então, Casimiro, por favor, muito obrigado pela presença aqui. E quero convidar também o Márcio Augusto, que é presidente da Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Campinas, e médico do Hospital Ouro Verde. O Márcio é médico e advogado. Vou pedir para o Márcio sentar ali ao lado do vereador Carlão do PT. Quero também, antes de passar a palavra para os nossos convidados, agradecer a presença maciça aqui dos membros... Bem, obrigado, Márcio. Dos membros da Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Campinas, né, o doutor Hidalvo Camargo de Matias Filho, que é membro da Comissão de Saúde, o doutor José Walter Benetti Júnior, que também é membro da comissão, e o doutor Diogo Gonzalez Júlio, que também é membro da comissão. É muito importante contar com a presença dos senhores aqui. A gente espera, sem dúvida nenhuma, o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil no sentido de pressionar aqui a Câmara de Vereadores de Campinas pela abertura, né, da CPI da saúde, que para nós é uma iniciativa que precisa acontecer, porque essa casa não pode se omitir de uma situação tão grave. É evidente que o Ministério Público tem o seu papel, mas também essa casa tem o seu papel de fiscalizar e investigar o que acontece na cidade. Por fim, quero agradecer também a presença do Ezequiel Laco, que é presidente do Conselho Local de Saúde do Hospital Mário Gatti. Muito obrigado pela presença. Eu vou começar, então, passando a palavra para o doutor Márcio, né, que é um médico que trabalha no Hospital Ouro Verde, vivencia o cotidiano desse hospital, e eu acho que pode trazer para nós um bocado de elementos sobre o que está acontecendo com esse hospital, desde quando começou a se agravar essa crise e quais têm sido as consequências para profissionais de saúde e para os usuários do Sistema Único de Saúde. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa casa, agradecer aos nobres vereadores. E minha fala aqui vai ser como médico do Hospital Ouro Verde desde o seu início. Infelizmente, é com muita tristeza que a gente vê que houve um desmonte do hospital a partir da troca da gestão das OS. Com todo o respeito pela antiga organização social, que tinha seus problemas também,
mas nada se compara ao que aconteceu no hospital. Eu vou dar alguns relatos que eu vivenciei, outros colegas vivenciaram, né? E para que a população possa entender o que aconteceu ali nesse desvio de dinheiro. A princípio, houve um descaso em relação à residência médica do hospital. Os médicos residentes ficaram abandonados aos seus postos, houve uma falta de didática e coordenação. Antes da organização Vitalia assumir, por exemplo, na oftalmologia, eram feitas 250 a 300 cataratas por mês. Atualmente, faz 4 a 5 meses que não se faz uma cirurgia de catarata no hospital. Em relação à preceptoria, houve praticamente uma troca, uma demissão de vários médicos seletistas, com a contratação de PJs que não tinham aquela obrigatoriedade didática com os residentes. E, devido aos 4, 5 meses de atraso no salário, os próprios médicos PJs começaram a sair do emprego. Tem suas contas para pagar, e isso os residentes ficaram abandonados novamente, sem orientação pedagógica. Em relação a insumos, a cada dia que vem se passando, houve falta de insumos no hospital. Para vocês terem uma ideia, em qualquer bar de esquina se compra uma dipirona. Nem dipirona tinha no hospital. E nós vimos vários pacientes, infelizmente, piorando o seu estado de saúde por falta de gestão. Em relação ao pronto-socorro, aquele abarrotamento de pacientes sem condições nenhuma do médico dar sua assistência. Em relação às cirurgias, várias cirurgias desmarcadas por falta de insumos, falta de materiais. A cirurgia geral, por exemplo, já faz alguns meses que não faz cirurgia eletiva. A cirurgia ortopédica, idem. Semana retrasada, voltando à cirurgia geral, o aparelho de videolaparoscopia do hospital foi retirado. Com isso, não se consegue fazer nenhuma cirurgia laparoscópica em nenhum paciente, que é aquela cirurgia, entre aspas, laser, que é um nome popular, que não se corta a barriga, faz só aqueles furinhos, né? Em relação à ortopedia, os materiais, as placas, as próteses, estamos com, atualmente, quase 70 pacientes com fraturas há mais de 4 a 6 semanas, não vai nem precisar operar mais, porque o osso já se consolidou, por falta de material, de placas e parafusos para operar essas fraturas. Em síntese, houve totalmente um desleixo em relação à população, e hoje nós sabemos o porquê desse desleixo. Houve esse desvio monetário aí de aplicação, e desde o início dessas atitudes, não só o sindicato dos médicos, mas os sindicatos da saúde, o sindicato dos enfermeiros, todos os outros sindicatos, houveram denúncias no Ministério Público, houveram denúncias, informaram a situação à Prefeitura Municipal, e a impressão que se teve é que não houve nenhuma atitude mais drástica como se teve essa. Entendo, como médico, que essa atitude que o Ministério Público fez e desencadeou outras atitudes da Prefeitura era para ter feita lá atrás. Nós estamos falando de um contrato de 1 ano e 7 meses, não estamos falando de um contrato de final de contrato. Mas, em 1 ano e 7 meses, se acabou com um hospital chamado de complexo hospitalar. E, com isso, a população médica, propriamente dita, se viu refém. Não adianta você colocar num hospital um pós-doutorado em medicina se ele não tem condições de trabalhar. E foi basicamente isso que veio acontecendo nesses anos, de um ano e meio para cá, e as denúncias estão aí para todos. Márcio, com licença, perdão por interrompê-lo, eu quero apenas convidar para estar aqui na mesa conosco o vereador Gustavo Peta, que tem também se mobilizado muito pela abertura da CPI. Pode seguir na tua fala. Em contrapartida, nós deflagramos 2 greves no hospital, greves médicas, acompanhada pelos enfermeiros, pelos técnicos, e fomos chamados de greve abusiva, fomos chamados de greve ilegal. Tudo bem, como é que vai, senhor?
fomos chamados de greve ilegal, fomos chamados de greve abusiva, e hoje nós vemos o que era abusivo, né? Era a paciência nossa que estava sendo abusada, e não a greve legítima, né? Houve um acordo no Ministério Público do Trabalho que também não foi cumprido. Em contrapartida, nós estamos hoje com uma bomba dentro do hospital, que não existe nenhum limiar de direção, e a população médica em si se vê perdida. Nós temos atualmente hoje médicos que estão há 3, 4 meses também continuam sem receber, e não existe ainda nenhum plano para remunerar esse médico. E eu pergunto a vocês que estão aqui, vocês aguentariam ficar 1, 2 meses sem receber o seu salário, as contas pipocando em suas casas, etc.? Então, essa situação é delicada. Associado a isso, não é só o salário que nós estamos em tese, mas sim as condições, né? Nós não tínhamos fios cirúrgicos, nós não tínhamos luvas apropriadas, né? Eu mesmo presenciei situação que, num dos plantões meus de cirurgião, minha função é cirurgia, 11 horas da manhã, eu não tinha material cirúrgico para operar uma unha encravada. Se chegasse um camarada com um tiro no corpo, ia morrer, porque não tinha material, estava tudo contaminado, tudo sem condições de uso. E isso, para o médico, dá uma agonia muito grande, né? Eu espero que a população acorde, espero que a população se desperte, e, sinceramente, espero que essa proposta de CPI da saúde venha em voga para que possamos descobrir outras coisas. E isso que foi descoberto quinta-feira passada é apenas a ponta do iceberg. Podem ter certeza disso. Muito obrigado, doutor Márcio. Depois eu acho que os vereadores aqui vão poder fazer algumas perguntas para o senhor. Eu tenho várias perguntas que eu gostaria de fazer, mas antes, então, eu vou passar a palavra para o Casemiro Reis, que é o presidente do Sindicato dos Médicos, para que ele possa fazer uso da palavra também e contar para nós um pouco do que foi encontrado nesse processo lá de acompanhamento da situação do hospital. Boa tarde, é um prazer estar aqui na Casa do Povo. Queria inicialmente cumprimentar o nosso vereador Pedro Tourinho, o vereador Marcelo Silva, o vereador Carlão do PT, o vereador Gustavo Peta e a nossa vereadora Mariana Conte, a única mulher nesta Câmara. Infelizmente, temos uma representação muito pequena das mulheres e das minorias aqui nessa casa, mas ela faz por merecer e por valer a presença dela aqui na Câmara, e parabenizá-los por terem essa iniciativa de pedir uma CPI da saúde aqui em Campinas. A situação é dramática, vocês viram o relato do Dr. Márcio Augusto, um relato que mostra que o Ouro Verde, mais do que uma crise administrativa e de gestão, passa por uma crise humanitária. A região do Ouro Verde, mais de 300 mil pessoas, que há décadas esperou por este hospital, foi uma conquista da população do Ouro Verde. Em pouco mais de um ano, ver esse hospital ser completamente desmantelado, completamente desestruturado, colocando vidas em risco e privando muitas pessoas da própria vida. Não temos a menor sombra de dúvida que esta crise gerou mortes, além de ter gerado mutilações e de ter gerado agravamentos e sofrimento mais do que o devido. E todos esses problemas, tanto essas mortes como essas mutilações e esse sofrimento, absolutamente evitáveis. Não foram evitados não por falta de ação médica, não por falta de dedicação de um corpo clínico exemplar, que apesar de ficar, a gente vê aí as categorias trabalhadoras com 1, 2 meses de atraso, paralisando, às vezes até menos as suas atividades. Os médicos chegaram a ficar 4 meses sem receber, mas consciente do papel social que cumpre e do papel humanitário que cumpre naquela região, pensaram muito e discutimos muito, desde março do ano de 2017, a gente vem discutindo pelo sindicato, junto com a categoria médica, qual a melhor maneira de a gente enfrentar esta crise. Levamos todos esses problemas para a Secretaria da Saúde, para a Prefeitura, para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público do Trabalho. Começou a chamar a atenção do Sindicato dos Médicos a pressão que a Vitale fazia em cima dos médicos, que 100% dos médicos anteriormente a Vitale assumia a administração do hospital, eram contratados com carteira assinada pelo método do CLT.
o sindicato começou a detectar um número muito grande de rescisões contratuais. Fizemos gestões junto à Vitale para saber o que é que estava acontecendo e disse que isso era uma iniciativa dos médicos. Os médicos nos colocaram que estavam sendo pressionados e ameaçados pela Vitale para que renunciassem ao contrato CLT, renunciassem ao seu registro na carteira, constituíssem firmas e fossem contratados pela forma de PJ. Suspendemos as homologações e levamos a denúncia ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público Estadual e também entramos com uma ação na Justiça que vetou, através de uma liminar, por um período de 6 meses, a contratação de novos PJs. Essa liminar foi derrubada e estamos agora na ação principal discutindo o vínculo desses médicos, porque o sindicato entende que todos eles são trabalhadores que mereçam ter o seu registro na carteira, como qualquer trabalhador, qualquer cidadão brasileiro que exerce a sua função com regularidade, com subordinação e com assiduidade, como os médicos fazem lá no Ouro Verde. Começamos a assistir e ver as denúncias dos médicos, o hospital sendo desintegrado a olhos vistos. O Sindicato dos Médicos, eu gostaria de lembrar que ele não tem nenhum instrumento de fiscalização, de gestão, de controle sobre os dados do hospital e a gente percebia aos olhos vistos, através das denúncias dos colegas, dos outros profissionais da área de saúde, também em vistorias que nós fizemos lá no Hospital Ouro Verde nesse período, que o hospital estava sendo totalmente desintegrado. Os médicos não estavam recebendo os seus salários há 3, 4 meses. O fundo de garantia, a verba previdenciária, não estava sendo recolhida desde outubro de 2016. Inclusive, os médicos que optaram, aqueles que são sócios dos sindicatos, que optaram em desconto em folha da sua mensalidade, esse dinheiro era indevidamente apropriado pela Vitale e eles não repassavam também para o Sindicato dos Médicos esses valores. Ou seja, uma situação de total descontrole, de total abandono sobre qualquer tipo de vigilância administrativa sobre as ações desta empresa. Isso o sindicato foi capaz de detectar sem ter nenhum controle, como que a prefeitura, dona gestora do contrato, que tem no contrato diversos termos de controle, de ajuste, podendo aplicar multas, podendo aplicar intervenções, podendo aplicar diversos tipos de ação, tentando corrigir os desvios em relação à gestão, não tomou nenhuma providência. Sempre alegando que estava sendo tudo pago, a Vitale alegava que havia falta de repasse de dinheiro por parte da prefeitura, a prefeitura dizendo que estava repassando tudo, recebendo um contrato de 11 milhões, não paga os médicos, não paga medicamento, não paga insumos, os equipamentos que quebram não são consertados, vários equipamentos que ficam incomodados em diversos hospitais funcionam assim, não é só no hospital público, em diversos hospitais, alguns equipamentos muito caros, eles ficam incomodados no hospital e você paga um aluguel e, além do aluguel, os insumos que são usados para o uso desses equipamentos. Começaram a ser retirados do hospital por falta de pagamento. A conta de telefone do hospital. O Hospital Ouro Verde ficou sem conta de telefone, porque nem a conta do telefone era paga por esta organização social. Aonde estavam indo esses 11 milhões? Foram diversas vezes que o Sindicato dos Médicos se dirigiu à Secretaria de Saúde, à Prefeitura, à própria Vitale, querendo entender o que é que estava acontecendo na gestão. Fomos ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público do Trabalho também, e a gente entende que o Ministério Público, tanto o estadual quanto o Ministério Público do Trabalho, eles têm o seu rito, têm o seu tempo de investigação. O Sindicato dos Médicos, com alguns indícios, conseguiu despertar uma investigação junto com o Sindicato da Saúde, junto com o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo e junto com o Conselho Regional de Medicina, uma investigação no Ministério Público Estadual que resultou no ato de quinta-feira de proporções gigantescas. Me assusta também alguns setores da administração municipal querer tratar com uma pressa muito grande de passar um rodo numa situação dessa toda, como se nós estivéssemos vivenciando apenas uma crise administrativa, uma crise de gestão dentro do hospital, quando a gente vê aí que nós temos o nosso GEDEL campineiro, nós temos condições concretas para instituir aqui em Campinas uma investigação que não só corrija as distorções de tudo que ocorreu no Hospital Ouro Verde, mas que puna exemplarmente os responsáveis por isso. Porque esta quadrilha que tomou conta do Hospital Ouro Verde, ela se locupletou, vocês viram aí Ferrari, BMW, mala de dinheiro, pessoas sofrendo, pessoas sendo
submetidas a situações vexatórias, médicos há 3, 4 meses com suas contas atrasadas sem receber, funcionários sendo destratado, um autoritarismo e uma postura extremamente autoritária da gestão da Vitale em relação a todos os setores com quem ela se relacionava. E não podemos admitir, porque numa audiência pública, no Ministério Público do Trabalho, o representante da Prefeitura confessou que desde maio eles sabiam que tinham vários problemas na gestão. Nós achamos que eles sabiam disso muito antes, porque se o sindicato em março já apresentava as denúncias, eles teriam condições, através das suas comissões de controle e avaliação sobre o contrato, ter detectado isso já nos primeiros meses, ainda durante o ano de 2016, e ter evitado que Campinas, mais uma vez, passasse por uma situação tão vexatória de estar nas páginas policiais, dando um péssimo exemplo, e a população de Campinas, que é uma população trabalhadora, honesta, digna, cumpridora do seu dever, não merecia ter a sua cidade, o seu hospital, tão esperado como o Hospital Ouro Verde, envolvido numa situação tão dramática como esse. Eu não tenho a sombra de dúvida, tenho que esta casa vai acatar esse pedido de CPI, sob pena daqueles que não assinarem esta CPI serem cúmplices do que está acontecendo no Hospital Ouro Verde e do que está acontecendo no desmonte da saúde em Campinas. O Ouro Verde é a parte mais aguda da grave crise por que passa a saúde de Campinas, mas nós temos problemas seríssimos no Hospital Mário Gatti, nós temos problemas seríssimos em todas as unidades de pronto atendimento, nós temos problemas seríssimos nas unidades de saúde, caindo aos pedaços, sem reposição de equipamento, falta de funcionário, medicamentos básicos. Campinas, eu estou em Campinas desde 1979, vim estudar aqui na Unicamp em 1979. Campinas se constituiu como um exemplo de saúde pública para o Brasil, e diversos profissionais do Brasil inteiro até hoje vêm a Campinas estudar o modelo implantado aqui em Campinas, que começou com Sebastião de Moraes, passou por Nelson Rodrigues dos Santos, Gastão Wagner e diversos outros secretários da saúde, que construíram um sistema integrado, um sistema regionalizado, um sistema hierarquizado, que era orgulho para a saúde pública brasileira, a escola de Campinas, o modelo da assistencial aqui de Campinas. Essa desestruturação, ela não ocorre só no Hospital Ouro Verde, ele é um projeto de desestruturação e de desresponsabilização do poder público para com serviços básicos da população, como saúde, educação, segurança pública, transporte, moradia. Nós estamos vivendo hoje aqui em Campinas uma situação dramática. Então eu tenho absoluta certeza que esta casa, que é a Casa do Povo, vai cumprir o seu papel como Casa do Povo, vai assinar essa CPI, vai dar uma satisfação não só para os médicos e os funcionários do Ouro Verde, vai ter que dar uma satisfação para toda a população de Campinas sobre todo esse desmonte que está ocorrendo na área da saúde. Ou esta casa toma essa atitude, ou ela corre o risco de se desmoralizar e de ser considerada cúmplice de uma quadrilha que está destruindo a saúde pública aqui de Campinas. Muito obrigado, estou à disposição para qualquer pergunta e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de poder falar para todos aqui. Muito obrigado, Casimiro Reis, presidente do Sindicato dos Médicos. Eu quero agradecer aqui a presença das pessoas que estão chegando nessa primeira parte. Zé Augusto, eu vi ali, médico que vivencia a situação desse hospital todo dia lá e sabe como é que ele está sendo desmontado, né? Eu vou abrir a palavra, então, para os vereadores que estão aqui na mesa, só para esclarecer para quem chegou, né? A primeira parte, ela tem um rito, uma formalidade, porque ela já é oficialmente uma parte da sessão, né? Então, a gente vai fazer um bate-bola aqui entre nós, aqui, e o pessoal que está na mesa, porque tem esse desenho, que é o desenho permitido pela primeira parte, ok? Eu vou passar, então, a palavra. Eu acho que, nesse momento, Topinel, a primeira parte, a gente discutiu isso com o cerimonial já, ela é mais um momento para o pessoal aqui da mesa. Em seguida, a gente pode mais conversar, mas, nesse primeiro momento, não. É uma definição da presidência da casa, viu, Topinel? Para quem está nos vendo na TV Câmara, é uma situação aqui, um dos munícipes que passou lá no Hospital Ouro Verde, manifestando aqui a sua indignação com o que está acontecendo. Eu vou abrir agora, meus caros. Eu vou abrir agora. Eu vou abrir a palavra para os vereadores que estão aqui na casa, presentes. Vou começar pelo vereador Gustavo Peta, que está ali no cantinho da mesa, passando a palavra para ele. Alô.
Bom, gente, não, primeiro só reforçando o que falou aqui o vereador Pedro Tourinho, realmente é um regulamento, é um regimento da casa, a primeira parte é para convidados que compõem aqui a mesa. Mas isso não impede que a gente faça, em seguida, nos próximos dias, debates públicos, audiências públicas sobre o tema, porque realmente a população tem que ter direito à voz, à participação aqui na Casa do Povo, que é a Câmara Municipal. Mas nós estamos aqui hoje, e eu quero parabenizar a iniciativa dessa primeira parte proposta pelo vereador Pedro Tourinho, exatamente para convocar também a população, todos que estão indignados nesse momento, num grande movimento que a gente precisa fazer para garantir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o que tem ocorrido na saúde pública de Campinas, em especial também no Hospital Ouro Verde. São vários vereadores aqui na Câmara que já há alguns meses, até mais de um ano, vêm denunciando o que tem ocorrido no Hospital Ouro Verde. Não foram poucos os requerimentos, as indicações, as intervenções em plenário, as audiências públicas, os debates públicos, todos no sentido de alertar a cidade, principalmente o Poder Executivo, para o que vinha ocorrendo no Hospital Ouro Verde. O sindicato, quero parabenizar a atuação do Sindicato dos Médicos, o Conselho Federal também de Medicina atuou nesse caso, o Sindicato de Saúde, que representa os trabalhadores, os enfermeiros, as enfermeiras, foram vários os momentos. Então, não faltou aviso ao Poder Executivo para o que vinha ocorrendo. E, infelizmente, nós chegamos a essa situação. A operação deflagrada pelo Ministério Público e GAECO, ela só revela ainda mais quais são os principais motivos dessa crise. Então, eu queria, na verdade, parabenizar aqui a fala tanto do Dr. Márcio como do Dr. Casemiro, que trouxeram ainda mais informações do que tem ocorrido no Hospital Ouro Verde. Eu acho que o Ministério Público tem a sua atribuição, está fazendo o seu papel, mas a Câmara Municipal tem como uma das principais atribuições dela a fiscalização do Poder Executivo. Então, ela não pode realmente se furtar desse papel. Então, a cidade espera isso, a população espera isso, e a gente, até falei na minha última fala, eu acho que nós temos que colher as assinaturas nesses próximos dias e, inclusive, trabalhar durante o recesso parlamentar, que é o mês de janeiro. Nós precisamos, a situação é tão urgente e tão grave, que nós precisamos aqui, como vereadores, abrir mão do recesso parlamentar, não que a casa deixe de funcionar, os gabinetes, os funcionários continuam trabalhando, mas nós não temos as sessões ordinárias durante o recesso. Diante da situação que nós estamos vivendo, eu acho que com a convocação e a instalação de uma CPI, nós deveríamos abrir mão do recesso parlamentar para trabalhar em torno desse assunto. Então, era isso, parabenizar a iniciativa e que a gente possa mobilizar o conjunto da sociedade civil de Campinas para esse objetivo importante, que é fazer que a Câmara Municipal cumpra a sua atribuição de fiscalizar através de uma CPI. Obrigado. Muito obrigado, vereador Gustavo Peta. É importante colocar que todas as pessoas que estão aqui, os vereadores que estão aqui em cima dessa mesa nesse momento, são vereadores que já assinaram o pedido de abertura da CPI, tá? Vou passar a palavra para o vereador Marcelo Silva, lembrando que, quiserem fazer perguntas para o Márcio e para o Casimiro, eles estão aqui à disposição para nos esclarecer também. Boa tarde a todos. Parabenizar essa iniciativa e deixar muito claro que esse documento já assinado por nós para a instalação de uma CPI na casa foi uma atuação em conjunta desses vereadores que aqui compõem a mesa. Temos já mais um vereador do meu partido, o Tenente Santini, que fará também a assinatura. Então, eu acho que o papel desta casa, nós temos a obrigação e o dever de fiscalizar. Essa é uma prerrogativa constitucional que está prevista na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município. Então, nós não podemos nos furtar de instaurar essa CPI e não podemos concordar com o argumento de que o Ministério Público já está fiscalizando, e se o Ministério Público está fiscalizando, nós não temos essa prerrogativa. É muito frágil esse argumento, que provavelmente virão dos vereadores da base, porque são poderes independentes e harmônicos entre si.
Então, uma coisa é a investigação criminal que está sendo feita pelo Ministério Público, e outra é a nossa obrigação constitucional de fiscalizar e que deve, sim, ser feito por nós, vereadores. Então, a ideia de mobilizar a população é justamente essa, para que haja aí uma interlocução entre todos os vereadores da casa. Nós sabemos aqui que o prefeito ele tem uma esmagadora maioria de 27 vereadores da base, e os vereadores tanto de oposição quanto independentes. Mas agora, neste caso, não é mais base ou oposição, e sim quem está a favor ou contra a corrupção. Então, peço para que os senhores dialoguem com os vereadores. Nós queríamos ouvir a população, mas, infelizmente, já respondendo ao munícipe, é uma norma regimental da casa e nós temos que segui-las, mas logo ao final aqui desta primeira parte, tenho certeza que nós vamos dialogar com vocês e, mais importante, que vocês dialoguem com os vereadores que cá virão a partir das 18 horas. Muito obrigado, vereador Marcelo Silva. Quero saudar aqui a presença do Renato Simões, que é ex-deputado estadual e federal e atualmente dirigente da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, Renato, pela presença aqui. E o doutor Flávio Araújo, né, também pediatra, pessoa muito atuante na vida pública da cidade e na saúde, agradecer a presença, né. Passo, então, em seguida a palavra para a vereadora Mariana Conte, para que ela possa também fazer uma colocação aqui. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de saudar a presença de vocês, a população que está aí manifestando legitimamente a revolta, que eu acredito que é uma revolta que está em todos nós, toda a população de Campinas. Gostaria de saudar também as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, gostaria de saudar o Casimiro e o Márcio e todos os vereadores que estão aqui nessa batalha pela instalação da CPI, uma CPI muito importante. Na verdade, os fatos que aconteceram na quinta-feira, eles escancaram uma crise que já estava acontecendo no Hospital Ouro Verde. São denúncias gravíssimas de superfaturamento, de propina, de consultorias fantasmas, ou seja, né, um caso gravíssimo de corrupção, e eu acredito que é muito importante essa operação que o Ministério Público Estadual está movendo. Mas a crise no Hospital Ouro Verde, na verdade, se chega a isso porque já existia uma crise instalada dentro do hospital, e não é de hoje que se está falando sobre essa crise. Isso é uma crise que a população vem denunciando, que os trabalhadores denunciaram, os médicos denunciaram, que nós denunciamos várias vezes aqui, que foi tema de audiência pública, que foi tema várias vezes recorrente. Então, me causa muito estranhamento que o prefeito Jonas Donizete venha a público dizer que está surpreendido com a situação. Não é uma surpresa, não era uma surpresa para ninguém. A crise no Hospital Ouro Verde era uma crise instalada e que agora nós pudemos ver aí a revelação da ponta do iceberg de uma questão muito mais a fundo que está colocada. Eu acredito que também escancara um modelo falido de gestão, porque as OS, né, esse modelo de gestão que foi adotado aqui na cidade de Campinas, em especial, né, como a sua primeira experiência no Hospital Ouro Verde, é um modelo falido, que mostra aí que anda de mãos dadas com a corrupção. Então, acho que é importante que as investigações do Ministério Público avancem, que os responsáveis sejam punidos e que a gente instale aqui a CPI da saúde para que a gente possa verificar de forma mais aprofundada, não apenas o Hospital Ouro Verde, mas a saúde como um todo. Então, eu agradeço e acredito que é muito importante a participação de todos para que essa casa e os vereadores aqui concordem e assinem com a abertura da CPI. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Passo, então, a palavra para o vereador Carlão, do PT, e, em seguida, a gente devolve a palavra para os nossos convidados aqui, porque o nosso tempo é um tempo meio curto. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu compartilho aqui das falas dos meus colegas, mas eu queria trazer um elemento importante, que foi essa chamada de atenção que a população está fazendo aqui. A população, de fato, não tem voz nessa casa. Nós vimos agora, durante o período do debate sobre a audiência pública do plano diretor, que se dava 2 minutos para um orador falar e sem condições de aprofundar. Nós precisamos fazer com que essa casa aprove
e cria aqui a tribuna livre. E isso vai ter que ser uma pressão e uma iniciativa da população, porque essa casa não gosta de ouvir o povo, não gosta de ouvir os movimentos sociais, porque tem medo de povo. E quando tem medo do povo, é porque deve. Eu queria, muito, de forma particular, cumprimentar a Comissão de Saúde da UAB. O papel fundamental que eu acho que vocês, com certeza, terão e podem ter no objetivo da gente buscar a criação dessa comissão processante aqui na Câmara Municipal, para que nós possamos investigar a saúde, significa lutar para que a saúde volte a ter uma qualidade especial, como já teve há alguns anos aqui na cidade. Nós, desde a aprovação desse projeto de terceirização dessa organização social no Hospital Ouro Verde, nós nos posicionamos contra e desde 2014, 2015, a gente vem enfrentando a resistência para que isso não ocorresse. Em particular, nós tivemos que assistir aqui o próprio governo municipal, que hoje nega, como se não tivesse culpa nenhuma, ele tirou da lei um dispositivo que obrigava que, pelo menos, as organizações sociais que fossem prestar serviço deveriam ter, pelo menos, 5 anos de atividades e de experiência no mercado. Essa própria emenda foi tirada pelo governo. O governo tirou isso. Então, fica aberta a possibilidade de qualquer pessoa criar uma ONG, criar uma OS e vir operar aqui na cidade de Campinas. Portanto, esse apelo que nós fizemos nesses últimos dias aos vereadores vai continuar na sessão e nós esperamos que essa contribuição, essa presença de vocês, ajude a convencer outros vereadores a somarem um número de assinaturas suficiente para a gente criar essa comissão. Muito obrigado. Vereador Carlão, do PT. Eu quero também fazer uso da palavra aqui. Vou colocar aqui, só reforçar algumas das coisas que foram ditas, né? Primeiro, que esse hospital é um hospital que foi, desde o seu começo, gerido por uma organização social, era a SPDM, né? Isso foi contestado porque, infelizmente, esse modelo já apresentou insuficiências desde o seu primeiro momento, né? A gente tinha uma previsão de abertura de leitos com metas que estavam previstas para 2 anos após a inauguração, que não foram cumpridas, né? O hospital, aos 2 anos de vida de funcionamento, tinha metade dos leitos que estavam previstos em funcionamento. Isso fez com que, no Conselho Municipal de Saúde, eu participei dessa discussão naquele momento, no ano de 2010, no mês de maio, a gente propusesse e vencesse a discussão dentro do Conselho Municipal de Saúde, a municipalização do Hospital Ouro Verde, né? Essa municipalização foi contestada por todos os governos que vieram desde então, né? O governo Hélio de Oliveira Santos, naquele momento, depois o governo Pedro Serafim e, por fim, o governo Jonas Donizete, e apresentada como algo impossível de ser feito, né? Sempre a justificativa era que não caberia no orçamento, era impossível, era impossível, era impossível. E o que a gente viu, então, foi uma sucessão, uma progressão do processo de desmonte, já com a SPDM. Ao longo do final da gestão da SPDM, né, houve uma acentuação das insuficiências do hospital, ele já começou a apresentar problemas mais graves, mais intensos, e esses problemas se tornam particularmente intensos a partir da hora que, uma vez aprovada a lei das organizações sociais na cidade, aprovada, vale dizer, de maneira vexatória para essa casa, aprovada numa sessão extraordinária que foi marcada às 19 horas, ou às 20 horas de uma segunda-feira, para ser votado às 9 horas da manhã da terça-feira. Né, uma lei que não havia sido debatida pela população, que não tinha, né, nem sequer um debate efetivamente consolidado a respeito dela, pois é ela que autoriza, então, o chamamento público que define a Vitale como a nova entidade que vai gerir o Hospital Ouro Verde. Naquele momento, inclusive, a gente questionou algumas das empresas que estavam habilitadas para concorrer no chamamento público, eram empresas que já tinham um histórico de calote, de crise, né? A gente questionou isso publicamente, isso está na mídia, isso está registrado na história dessa cidade, os nossos questionamentos a respeito, né, da fragilidade do que estava posto como opção para o hospital naquele momento, e, infelizmente, o que a gente viu foi uma profecia que acabou se confirmando, né? O hospital foi entregue para uma entidade que acabou, com seus diretores, vários de seus diretores,
construindo um conluio, né, que visava lesar a coisa pública na cidade. É importante falar que essa CPI que a gente está propondo, em que pese ela ter um foco no Hospital Ouro Verde e na relação que está estabelecida com o poder público, a ideia dela é que sejam fiscalizados todos os convênios que possam eventualmente ser alvo de alguma suspeita de corrupção da Prefeitura Municipal de Campinas na área da saúde, né? A gente tem o funcionário público, o diretor da Prefeitura, que fazia a gestão fraudulenta, hoje sabida, desse convênio, também fazia a gestão de outros convênios, e isso nos preocupa. E a gente tem que apurar precisamente o que aconteceu em todos os casos, né, porque, afinal de contas, não foi nada menos do que R$ 1.200.000 em espécie encontrados na casa desse senhor, né? Uma situação realmente absurda e, ao mesmo tempo, uma situação de desassistência sem precedentes numa das regiões mais populosas da cidade, que é a região do Ouro Verde, e uma situação que sobrecarrega todo o restante da nossa rede pública de saúde. Eu quero, então, para a gente já caminhar para a finalização, porque a gente tem um teto, passar a palavra novamente para conclusões muito breves do Dr. Márcio e, em seguida, do Dr. Casemiro. Dr. Márcio. Agradeço novamente e agradeço aqui em peso a presença da Comissão da Saúde da OAB Campinas. Nós estamos aqui com a maior parte dos seus membros aqui presentes. Temos apenas uma colega que está recentemente operada, que não pôde vir, um que está fora do estado, tá? E outra que está no último final de gestação, também não pôde vir, mas nós estamos com a maioria absoluta aqui. Em contrapartida, volto a falar, como médico, é necessário a investigação. Sinceramente, me dá muita tristeza ver aquela população desatendida naquela região tão grande por um desmonte que foi feito de uma maneira equivocada. E, para isso, eu peço para que a população use o seu poder de palavra, né? Nós, médicos que estamos ali no hospital, constantemente nós somos atingidos por essa falta de insumos, essa falta de condições de trabalho que nós temos ali. E, sinceramente, eu espero que se reverta num mais curto período, a fim de que novos pacientes não sofram com essa falta de ingerência que o hospital, infelizmente, aconteceu. Agradeço imensamente a presença e o convite desta casa e me coloco à disposição para demais ocorrências. Muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. Eu passo, então, a palavra para o Casemiro e, em seguida, a gente finaliza. Bem, também quero agradecer, mais uma vez, a oportunidade de estar tentando colaborar aqui para esclarecer os graves fatos que estão ocorrendo, não só no Hospital Ouro Verde, mas em toda a saúde aqui do município. Parabenizar esses vereadores que tomaram a iniciativa dessa comissão parlamentar de inquérito, e eu tendo a crer que a pessoa mais interessada nessa CPI deva ser o prefeito Jonas Donizete, porque esclarecer os fatos, se ele não tiver nenhuma culpa no cartório, vai sair com isso completamente ileso da investigação e até fortalecido, e a cidade de Campinas vai sair esclarecida e sabendo quem são os verdadeiros responsáveis e quais são aquelas pessoas que estão lesando a população de Campinas desta maneira. E tenho absoluta certeza, volto a afirmar aqui, que esta casa tem sob suas mãos uma responsabilidade histórica de cumprir o seu papel como fiscalizador do Executivo e de cumprir o seu papel de Casa do Povo, defensor da população de Campinas, sob pena de se tornar cúmplice do crime ou da quadrilha que se apossou do Hospital Ouro Verde. Os vereadores têm esse dever histórico de mostrar para a população de Campinas que eles não são coniventes com o mal feito, não são coniventes com o crime e que eles querem a investigação e apuração dos fatos gravíssimos que afetam não só o Hospital Ouro Verde, mas toda a saúde de Campinas. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. O Sindicato dos Médicos se coloca à disposição tanto dessa casa como das instituições aqui da cidade para colaborar e contribuir naquilo que for preciso para esclarecer os fatos e ajudar a nossa cidade a recuperar um SUS que já foi exemplo para o Brasil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Casimiro. Eu estou vendo aqui muita gente da área da saúde pública da cidade de Campinas, gente que sofre no dia a dia as carências e insuficiências do nosso sistema e que eu imagino devem estar muito indignadas com o que está acontecendo. Gente que certamente votou em diversos vereadores, que tem uma pluralidade aqui de orientação política. Eu acho que, para complementar, realmente eu peço que todos façam uso do poder do diálogo, do convencimento, para mostrar para todos os membros dessa casa aqui a importância da gente ter uma ação transparente nessa situação e permitir que a Câmara cumpra aquele papel que é atribuição sua, que é, com uma CPI, investigar o que aconteceu nessa cidade. Muito obrigado a todos e a todas. Vou passar a palavra para o Marcelo. É só lembrar aos senhores que nós encerramos essa primeira parte, logo às 18 horas, inicia-se a sessão aqui no plenário da Câmara Municipal, onde, obviamente, todos os vereadores irão falar e na hora da gente conversar e convencer 5 vereadores que faltam para assinar o nosso documento. É isso aí, pessoal. Todo mundo convidado a permanecer aqui para a sessão. Muito obrigado e uma boa tarde. Muito bem, nós encerramos assim a nossa transmissão dessa primeira parte, reforçando que logo mais às 6 horas tem início a 75ª reunião ordinária aqui da Câmara dos Vereadores, reforçando o convite, continue conosco. Muito obrigado pela sua audiência por enquanto, uma boa tarde. TV Câmara Campinas.